No Ver Mais, a gente adora quando a conversa flui e revela histórias que surpreendem. Hoje, nosso bate-papo vem justamente para isso, trazer informação de jeito leve e mostrar uma iniciativa muito interessante para você que está pensando em viajar, em viver uma grande aventura, se inspirar. Arquelau Estevão Bonifácio, que está aqui com a gente, pedalou por 1.500 quilômetros ao longo do caminho, muito conhecido de Santiago de Compostela. E está contando tudo isso em um livro, essa experiência que vai ser lançada ainda. Então, Ver Mais já em primeira mão, compartilha com você. Seja muito bem-vindo, Arquelau. Obrigado, boa tarde a todos. Você viu que a pergunta do dia hoje foi inspirada em você. Todo dia a gente faz uma pergunta para quem nos assiste participar, né, se pudesse escolher qualquer lugar para viajar. E eu confesso que hoje, se eu pudesse escolher, seria para Santiago de Compostela. E aí eu te pergunto, antes da gente falar do livro, qual lugar que você viajaria hoje sem pestanejar? Então, Santiago de Compostela eu voltaria a fazer. Voltaria? Com certeza. Então, para você que assim como eu e como ele tem curiosidade, vamos falar um pouquinho desse caminho que ficou muito conhecido dos brasileiros, a partir de um livro também do Paulo Coelho, em que despertou, porque tem misticismo, tem autoconhecimento, tem muita coisa envolvida. Eu queria saber, para você, o que te inspirou, motivou a buscar Santiago? Santiago de Compostela foi um sonho a partir do momento em que eu recebi uma triste notícia que estava portador de um câncer. E que depois de uma peripécias aí por uma dezena de médicos, né, eu consegui uma graça de encontrar em São Paulo um profissional que conseguiu fazer a cura, né, uma cirurgia endoscópica sem retirar, a previsão era retirar o esôfago, o estômago, né, fazer uma esofagectomia. E aí eu achei esse profissional em São Paulo que por endoscopia ele conseguiu tirar esse problema esse peso, sem necessidade de quimioterapia, de radioterapia, nada. Então eu fiquei devendo essa graça, né? E aí eu busquei o caminho. E para quem não conhece, onde fica Santiago? Por que atrai tanta gente do mundo todo? É um desafio porque o caminho de Santiago de Compostela ele é muito místico, né? Acontecem coisas durante o percurso que a gente às vezes não consegue entender muito que aquilo acontece, mas você percebe lugares mágicos, lugares que você se encontra muito bem, lugares que você volta para dentro de si mesmo e consegue encontrar respostas, né, que no dia a dia às vezes tá difícil. E é isso que a gente vê nas conversas com as pessoas que a gente se encontra pelo caminho. Muitos são os motivos, mas gira muito em torno disso, com todas as pessoas. A gente está vendo imagens, então, que você fez. Santiago de Compostela fica na Espanha. E aí eu te pergunto, tu fala espanhol? Precariamente. E inglês? Menos ainda. Aí, como é que tu se virou nessa viagem e fez muitos amigos? Porque ele me contou assim que teve altas conversas por lá. Não, é muito interessante porque eu até no livro eu conto uma parte, eu comparo, por exemplo, o primeiro dia da minha caminhada, da minha aventura, no caso, porque eu não fiz caminhando, eu não posso caminhar, eu tenho artrose no joelho, eu tenho uma cirurgia de coluna de hérnia de disco, eu tenho um pulso quebrado, eu tenho muitas medalhas que ao longo da vida eu consegui amealhar, né? Então eu fiz de bicicleta e no primeiro dia que a gente se reuniu à noite para jantar, em torno de uma mesa, dentro de um albergue com mais de 400 peregrinos, em torno de uma mesa onde estavam 8 pessoas, né? Tinha duas neozelandesas, tinha uma colombiana, um mexicano, tinha várias pessoas de várias nacionalidades e aquela balbúrdia, todo mundo conversando, jantando e conversando e falando em línguas diferentes e se entendendo. Cada um contando o seu motivo, por que estava ali, por que estava fazendo o caminho, os motivos são os mais diversos. Mas eu até comparo no livro com uma Torre de Babel ao contrário, né? A Bíblia fala na Torre de Babel, onde Deus colocou lá línguas diferentes para ninguém se entender. Lá foi o contrário, lá eram línguas diferentes, todo mundo se entendendo. Então ali foi, vamos dizer assim, o primeiro sinal de que o caminho realmente ele é místico. Porque o meu inglês não é bom, é muito precário.
O meu espanhol, mais ou menos, entendo alguma coisa, mas se falarem muito rápido eu já não entendo. E eu consegui fazer e recomendo que o caminho, a pessoa que deseja fazer o caminho, não só Compostela, nós temos no Brasil N caminhos aqui, tem o caminho da fé, tem o caminho de Caravaggio, tem vários caminhos no Brasil, peregrinação. Recomendo, faça sozinho, porque é uma forma muito interessante de você encontrar e resolver os seus próprios problemas, achar as suas saídas e você se introspectar e realmente fazer uma certa ligação, né, com o divino. E essa história que tu contou e outras estão aqui no livro. Estão no livro. Que vai ser lançado amanhã, inclusive. Amanhã, às 10 horas da manhã, no Instituto Internacional Juarez Machado, nós vamos estar lá autografando mais a segunda obra, né? A primeira obra foi A Vida com Mais Brilho, que eu fiz uma apresentação aqui também no seu programa, há uns anos atrás, onde eu conto minhas aventuras de bike pelo mundo, né? São vários países que a gente percorreu, junto com um grupo de amigos aqui da cidade, né? Que incansáveis aí de procurar lugares bonitos para a gente fazer. E aí eu fui antes, nesse ano, a nossa aventura seria fazer a costa portuguesa. Então eu fui 30 dias antes e usei para fazer o caminho de Compostela. Fiz o caminho tradicional francês, que sai de Saint-Jean-Pied-de-Port e vai até Santiago de Compostela. De lá eu fiz a costa da Galícia, fui até Múrcia e Finisterra. E de volta de Finisterra, indo para Portugal, para encontrar com os amigos, e como eu tinha aí 5, 6 dias ainda de folga, me veio na cabeça, por que eu não faço o caminho português, então, ao contrário, já que eu vou ter que encontrar os amigos em Portugal. Olha só. Aí eu fiz o francês tradicional e depois voltei e fiz o caminho português ao contrário. Os peregrinos iam para Santiago e eu estava voltando de Santiago em direção a Portugal. Para você que se interessou, quer saber mais detalhes, amanhã é a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, entender um pouquinho, né? Até se programar. Eu abri aqui o livro, então é quase que um diário, porque conta, ó, de Vilorria de Rioja até Burgos. Terra do vinho, hein? Olha, que você fez numa quinta-feira, quantos quilômetros você percorreu, quantos metros de altimetria positiva. Então, é um livro, olha, que vai te dar também realmente um mapa para facilitar a vida. A pessoa vai percorrer um caminho que tu já percorreu e sabe as dificuldades, né? Então, tem essa vantagem também. Exatamente. A pessoa que quer fazer um caminho, ele assim como eu, quando pensei em fazer o caminho, busquei informações, obras e programas, podcasts e muitas informações com pessoas que já tinham ido. Interessa o quê? Interessa perder o medo de ir sozinho, qual o custo dessa viagem, como que ela é, o que eu faço, como é que pode ser. Então o livro ele fala mais ou menos isso, meu dia a dia no caminho, né? Algumas mágicas que aconteceram no meio do caminho, que a gente encontra, né? E que acho que Santiago dá uma colaboradinha para desviar alguns problemas da gente, né? Maravilha. E a gente se sente, tem certos lugares que você sente assim, tão confortável, tão gostoso dentro daquela igreja, numa catedral ou de algum lugar, ou até mesmo num local do caminho, um banco que você senta para sentar, para descansar, né? Vale a pena. Às vezes fica tão gostoso que você não quer sair dali. Que maravilha. Assim como a entrevista também, preciso encerrar, mas quero agradecer a sua presença aqui e parabenizá-lo por mais essa obra. Quem quiser ir, recomendo, vá sozinho, leve pouca carga, né? E faça o caminho, assim, é muito bom. Quem sabe um dia a gente possa trocar figurinhas, daí eu te conto como foi a minha experiência. Pode ser. Tá bom?